Vamos agora à decisão face ao resultado. Portanto, já vimos que a decisão do SPSS é preciso ter cuidado porque ela pode não corresponder à decisão correta. Portanto, e para nós sabermos se rejeita ou não a hipótese nula, temos de olhar, em primeiro lugar, para a questão, para o modo como estão formuladas as hipóteses. E daí que sempre que temos um caso das proporções é muito importante ter formulado as hipóteses de partida. Portanto, e temos aqui duas hipóteses e vamos ver. Na hipótese nula, portanto, não se rejeita a hipótese nula se a proporção amostral for inferior ou igual a 0,12. Portanto, basta que a proporção amostral seja inferior ou igual a 0,12 e não se rejeita a hipótese nula. Portanto, para rejeitarmos a hipótese nula temos de ter duas situações. A proporção tem de ser superior a 0,12 e o nível de significância tem de ser inferior ao nível de significância escolhido de partida. Então vamos voltar aqui ao SPSS. Portanto, já sabemos que temos de ter uma proporção amostral superior a 0,12. Ela tem de ser significativamente superior a 0,12. Clicamos duas vezes e temos aqui o Model Viewer. O Model Viewer dá-nos a informação completa. E vamos aqui então a este gráfico. Este gráfico dá-nos o observado e a hipótese. Portanto, e vamos ver, a azul está o acontecimento inferior ou igual a 17. A verde está o acontecimento superior a 17. Portanto, como temos estado a trabalhar para inferior ou igual a 17, ou seja, cotações ajustadas inferiores ou iguais a 17, vamos ver. Então, sob a hipótese nula, inferior ou igual a 17, e temos aqui uma caixinha, nós avançando com o ponteiro do rato para cima da barra, vemos que abre uma caixinha amarela, e a caixinha amarela diz-nos que sob a hipótese nula, sobre as hipóteses do teste, temos as seguintes percentagens. Inferior ou igual a 17, 12%. Superior a 17, 88%, necessariamente. Portanto, isto é o hypothesized. Portanto, é sobre as hipóteses. Portanto, já temos uma hipótese de que as cotações ajustadas inferiores ou iguais a 17 são 12%. Isso foi o que foi definido à partida. Agora vamos ver o que é observado. Observado temos uma proporção amostral inferior ou igual a 17 de 40%. Portanto, e superior a 17 de 60%. Portanto, se a proporção amostral inferior ou igual a 17 é de 40%, então essa proporção amostral é superior a 12%. Portanto, ou melhor, a percentagem, portanto, aqui está expressa em percentagem, mas portanto, se temos uma proporção amostral inferior ou igual a 17 de 0,4, essa proporção amostral é superior a 0,12, portanto, ou se quisermos expressar em percentagem, os 40% são superiores a 12%, portanto, estão na região da hipótese alternativa, e esse é o primeiro passo. Vamos ver se a proporção está na região da hipótese alternativa. Concluímos que está. Então agora vamos olhar para o SPSS. A partir do momento, o SPSS diz-nos aqui, em baixo, qual é o tipo de teste que está a fazer. E ele diz-nos que calculou uma significância assintótica para um teste unilateral. Portanto, o que é que o SPSS fez? Neste caso, ele aplicou um teste unilateral. Agora, como é que sabemos se ele aplicou o teste unilateral certo? Portanto, sabemos que ele aplicou o teste unilateral certo pela seguinte razão. O SPSS, no teste às proporções, isso já tínhamos visto em aula presencial, no teste às proporções o SPSS vê de que lado é que está a proporção amostral. Se a proporção amostral for superior à proporção da hipótese nula, for muito superior à proporção da hipótese nula, que é o caso, a proporção amostral neste caso é 40%, a percentagem da hipótese nula, a percentagem amostral é de 40%, ou seja, a proporção amostral é 0,4. Na hipótese nula temos 12%, ou seja, 0,12, portanto a percentagem amostral é muito superior à percentagem da hipótese nula. Sendo muito superior, o que é que o SPSS vai fazer? Vai assumir que nós temos um teste unilateral em que estamos a assumir como hipótese alternativa uma percentagem superior a 12%. Se tivéssemos aqui uma percentagem muito inferior a 12%, por exemplo 5% ou 1%, vamos pensar que a percentagem de casos observados inferiores ou iguais a 17 era de 1% e que se rejeitava a hipótese nula em termos de significância. Ora bem, mas se era 1%, estava na região da hipótese nula, portanto aqui não se rejeitava a hipótese nula.
Portanto, o SPSS está-nos a rejeitar a hipótese nula para um teste, mas o SPSS poderia dar à mesma um teste unilateral com significância deste género. Portanto, o SPSS pode nos dar um teste unilateral com uma significância inferior à nossa escolhida de partida e rejeitava-se a hipótese nula, faça um teste unilateral, mas é preciso ver que teste unilateral é que o SPSS está a fazer. O SPSS, se tivéssemos aqui uma percentagem de 1%, por exemplo, ou 0,1%, era muito inferior a 12%. Mas o SPSS, nesse caso, faria um teste unilateral, mas seria diferente. Seria, em vez de ser um teste unilateral à direita, seria um teste unilateral à esquerda. Ou seja, faria exatamente o contrário, que a proporção amostral seria aqui superior ou igual a 0,12 e a alternativa proporção amostral inferior a 12. Portanto, tem de se ter muito cuidado com aquilo que o SPSS nos está a dar em termos de hipótese e com aquilo que nós temos como hipótese nula e hipótese alternativa. Neste caso bate tudo certo. Porquê? Bate tudo certo porque a percentagem é muito superior a 12%. Se a percentagem é muito superior a 12%, ela está na região da hipótese alternativa. E como o SPSS está a fazer um teste unilateral, para este caso, esta significância é a significância do teste unilateral. Logo, rejeita-se a hipótese nula, aceita-se a hipótese alternativa e, nesse caso, temos que a proporção amostral é significativamente superior a 12%. Portanto, podemos concluir que mais de 12% dos dias têm conotações ajustadas inferiores ou iguais a 17, de um modo que é estatisticamente significativo. Ou seja, está para além daquilo que seriam flutuações de risco simples do índice. Ok? Portanto, este é o resultado central do teste.